Marcos 10, 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor, bendizemos pela Tua Palavra Santa, que é luz e direção para as nossas vidas, a única e verdadeira regra de fé e prática. Ó Deus, a Tua Palavra é limpa, a Tua Palavra é provada, a Tua Palavra, ó Deus, é algo tão maravilhoso que, como disse o salmista, restaura até a nossa alma. O autor de Hebreus diz que ela é uma espada que pode dividir o indivisível, juntas e medulas. No entanto, a Tua Palavra, por mais que seja clara em assuntos concernentes à salvação, e dela, pelo poder do Teu Espírito e pela dedução lógica, podemos chegar à verdade necessária para crermos em Cristo e praticar a Tua Palavra, há muitos assuntos e muitos textos intrincados, e que nós precisamos nos deter, ter habilidade, usar, ó Deus, nossa inteligência, usar escritos de outros homens e também, e sobretudo, contar com a graça do Teu Espírito Santo nos iluminando. Este texto é um deles. Afinal, Teu servo Marcos omitiu alguns detalhes importantes por causa do seu contexto, mas que o Senhor nos ajude a interpretar as Escrituras holisticamente, de maneira a usar a analogia da fé, ou seja, interpretar Bíblia pela Bíblia, de maneira que chegamos aqui ao sentido do texto e de maneira profunda possamos fazer isso, ao passo que glorifique o Teu nome, exalte o Senhor, exalte o trabalho inspirador do Espírito Santo, mas também da iluminação interna do Espírito em nós, e que isso redunde, ó Deus, na nossa edificação, transformação e no desejo de lermos as Escrituras com detença, de estudarmos as Escrituras de verdade e pararmos de lê-las como, ó Deus, se fossem algo de somenos importância, ou passando os olhos sobre elas sem nos dedicar, sem meditar nelas. Que o Senhor nos ajude, e assim a Tua igreja seja edificada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos aqui no capítulo 10 de Marcos, e nós vimos que a partir deste capítulo 10, Jesus começa a sua caminhada definitiva para Jerusalém. Jesus vai morrer daqui a algum tempo, e ele jamais vai voltar para sua casa antes, obviamente, da sua ressurreição. Diante desse cenário, Jesus então sai da Galileia, onde ele estava tendo a maior parte do seu ministério, e entra na Judéia, sobretudo, como nós vimos, na região da Pérea, onde esse embate acontece. Quando os fariseus viram Jesus, que estava, digamos assim, no retiro com os apóstolos durante um tempo, para ensinar os apóstolos de maneira mais detida, quando esses homens viram Jesus novamente em público e de uma grande multidão cercando,
eles usaram da situação para colocar Jesus numa situação difícil, julgar Jesus contra o povo e julgar Jesus sobretudo contra Herodes. Qual foi a cartada de mestre? Discutir sobre o casamento. Aqueles homens já perceberam até aqui que Jesus tinha uma ética do reino radical e centrada nos princípios das Escrituras, ao contrário de fariseus e escribas que afrouxaram a ética do reino para trazer uma ética que parecia ser apertada, fidedigna, para invenções humanas. Diante disso, então, vendo que o povo seguia e vendo que a multidão, mesmo atrás de Jesus, não se convertia, não se rendia à palavra de Deus, a armadilha foi feita. Nós vimos no primeiro sermão aqui, do verso 1 ao 5, que a questão toda deles era entender o capítulo 24 de Deuteronômio, verso 1 a 4, em que Moisés permitiu o divórcio, mas não ordenou o divórcio. Eles pegaram essa permissão do divórcio e transformaram num mandamento. Ou seja, se um homem, ele viu a sua mulher, falar alto demais, ele podia se separar. E eu não estou brincando, eles interpretavam assim. Nós vimos até que algumas considerações deles sobre o casamento permitiam separar se a mulher queimasse a comida. Ou seja, imagina, você chega em casa, sua mulher queimou o arroz, pronto, divórcio. Parece ridículo, não é? Mas era exatamente isso que eles estavam fazendo. E aí o que Jesus mostra para eles? Por que vocês estão agindo assim? Onde está o problema? Verso 5 diz: na dureza do vosso coração. Ou seja, vocês não querem seguir a Bíblia, vocês querem seguir as regras que vocês inventaram. Por quê? Porque isso favorece o pecado de vocês. No segundo sermão, que nós vimos na semana passada, do verso 6 ao 9, Jesus volta lá para o Gênesis, lá para o princípio, mostrando o quê? Qual era o plano de Deus para o casamento. Jesus mostrou que Deus fez homem e mulher, então o casamento era heterossexual, e qualquer tipo de homossexualismo era pecado e condenável na lei do Antigo Testamento à morte, e no Novo Testamento ao inferno de fogo. Jesus mostrou que o homem deveria deixar o seu laço familiar primevo, inicial, de homem e mulher, para formar um novo laço com a sua esposa, laço esse que é o maior laço do mundo, mais do que a união entre pais e filhos. E Jesus mostrou que, diante disso, os homens não deveriam se separar, eles deveriam entender que eles são uma união de uma só carne, uma união indissolúvel. Mas a questão é, o que os discípulos estavam entendendo disso? Qual era o entendimento dos discípulos e o que precisava ser mudado? Então, verso 10 a 12 aqui, Jesus não está mais em público, Jesus não está mais conversando com os fariseus, Jesus está conversando com os discípulos. E ele agora vai tratar os discípulos em relação ao casamento e aquilo que eles tinham de entendimento errado em relação ao casamento. E o que esses versos nos ensinam? 10, 11 e 12. Que os discípulos devem fugir do adultério que vem de um divórcio ilegal. Ou seja, os discípulos não devem adulterar por meio de um divórcio ilegal. Trocando em miúdos, eles não devem dar vazão ao pecado. Então, o verso 10, a gente vai ver que a visão dos discípulos era uma visão mundana, ainda que isso não esteja no texto, está implícito. Diz o texto: em casa voltaram os discípulos a interrogar a Jesus sobre este assunto. Então, depois daquele embate de Jesus com os fariseus, e que Jesus mostra a realidade do casamento, qual deveria ser, à luz das Escrituras, contrastando então a família que Deus planejou e a família que os homens planejavam e viviam, os discípulos perceberam o quê? O ensino de Jesus é radical.
As palavras de Jesus não são difíceis de entender, mas elas são difíceis de viver. Por isso, quando eles chegam em casa, eles interrogam Jesus. Eles querem ouvir mais da opinião de Jesus sobre o casamento. E nisso aqui, a gente tem que tirar o chapéu para os discípulos, porque os discípulos, eles ouviram aquela pregação difícil e eles tomaram uma atitude louvável, de conhecer mais, de aprender mais. E aqui eles fazem um contraponto conosco, meus irmãos. Hoje nós somos muito tardios em aprender as coisas espirituais. Nós somos muito relapsos em adquirir conhecimento da palavra de Deus. São poucos hoje os crentes que se debruçam nas suas escrituras, meditam, leem bons livros e tentam se aprofundar em relação à palavra de Deus. São poucos. Mas a verdade é que essa ação dos discípulos traz para nós um paradigma das escrituras. Cristãos, crentes piedosos, eles devem sempre buscar conhecimento e crescimento na fé. É por isso que a palavra usada aqui é interrogar. Geralmente a gente tem uma ideia negativa de interrogar, mas a ideia aqui é no sentido de buscar conhecimento, de conhecer mais, de aprofundar. E veja que com isso, os discípulos tiveram que despir-se do seu orgulho. Porque convenhamos, nós gostamos de mostrar nossa ignorância para alguém? Nós gostamos de transparecer que nós não entendemos sobre algum assunto? A nossa atitude não é assim. Alguém está falando de algo, você esconde o celular, entra no Google, vai lá no Wikipedia e começa, opa, isso assim, assim, aí você lança no grupo, né? Parece que é o senhor do saber, né? Não é assim que nós somos? Pesquisas rápidas, nada profundas, para não parecer que somos ignorantes de algo, em relação a algum assunto. Para aprofundar, é preciso a gente deixar o orgulho. É preciso a gente entender o que? Eu preciso aprender mais, eu preciso crescer mais. E eles então são um grande exemplo para nós e para as igrejas de hoje, que dizem não, você só precisa do Espírito Santo, afinal, a letra mata e o Espírito vivifica. Querido irmão, quando Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica, Paulo estava falando sobre a aliança sinaítica, e não sobre o entendimento das Escrituras e o conhecimento na graça de Deus. Veja então que as pessoas às vezes mostram ignorância até entender textos básicos e justificam seus pecados de lassidão espiritual, de não querer crescer, com a própria Bíblia que manda a gente crescer, buscar conhecimento e nos dá exemplo de pessoas que buscaram provisão para aprender mais, para ter uma fé mais proveitosa para a igreja. A questão aqui então, se os discípulos querem buscar conhecimento, se os discípulos querem crescer, qual era a opinião dos discípulos em relação à radicalidade do casamento bíblico? Marcos não nos fala, quem nos relata é Mateus, lá em Mateus 19, quando os discípulos perguntaram para Jesus e conversaram com Jesus, em Mateus 19:10, disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Não convém casar. Então a opinião dos discípulos sobre casamento, e que eles querem aprender mais sobre o casamento, é uma opinião que infelizmente era a opinião dos fariseus, a opinião antibíblica, a opinião baixa em relação ao casamento. Naquilo que eles falaram com Jesus e que Marcos não relatou, eles revelaram que para eles o casamento ideal era um casamento que você poderia desfazê-lo e se casar de novo, buscando então a felicidade. A fala de Jesus, que o homem não deveria separar por qualquer motivo, que casamento deveria ser mantido e era algo sério, chocou aos discípulos, porque aquilo era um conceito radical, que foi de encontro
ao conceito relaxado que eles tinham e mundano. Perceba que os discípulos estão sendo dominados pelo mundo, pelo mundanismo. É um mundo que possui um conceito baixo sobre casamento. É um mundo que prega para a gente: não deu certo? Separa, vai para outra, vai para outro. É um mundo que pensa que o divórcio é uma coisa simples, banal e que pode ser buscado a cada segundo para a gente ser feliz. Essa era a opinião dos discípulos, uma opinião mundana. E veja o perigo que esses homens estão correndo, porque eles estão flertando com o mundanismo numa das questões mais elementares da prática, da piedade, que é o casamento, a vida matrimonial. E mais do que isso, eles estão flertando com o mundanismo sem lembrar-se do perigo de ser mundano. Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: infiéis. A palavra infiel no original significa adúlteros. Adúlteros. Ele chama o povo daquela igreja de adúltero. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago mostra para a gente o quê? Que todo crente que quer viver segundo os conceitos do mundo é um adúltero espiritual. E pior, ele está caminhando para ser um inimigo de Deus. Nós não podemos ter um relacionamento sério com Deus querendo viver as nossas vidas em qualquer área delas segundo o curso deste mundo, segundo aquilo que o mundo apresenta como padrão de vida. O crente, segundo as Escrituras, tem que ser diferente, tem que ser radical em relação ao seu pecado. Afinal, no capítulo 9, Jesus fecha o capítulo 9 dizendo: se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor você entrar na vida sem esses membros do que ser lançado no inferno com eles. O que Jesus estava ensinando? O reino, os conceitos do reino, a luta contra o pecado são radicais. Em segundo lugar, graças a Deus que Jesus nos limpa em relação ao nosso mundanismo. Meus irmãos, o que Jesus quer fazer nas nossas vidas através da sua palavra é nos fazer parecidos com Ele. Em 1 João capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo nos diz que nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda não somos perfeitos como Jesus. Mas Jesus está fazendo isso na nossa vida. Jesus está nos limpando do mundanismo, nos transformando, nos fazendo deixar a vida que agrada ao diabo com seus conceitos, no casamento, no trabalho, na masculinidade, na feminilidade, na maneira como a gente come, vive, dorme, e qualquer área da nossa vida, para nos adequar à maneira bíblica de viver. E Jesus faz isso. A verdadeira salvação, ela é acompanhada de uma vida em que nós não somos mais dominados pelos conceitos do mundo e pelos nossos pecados, mas somos dominados pelos conceitos da palavra de Deus e uma vida de acordo com a palavra de Deus. Paulo, em Romanos 6, diz que antes nós éramos escravos do pecado e agora nós nos tornamos servos da justiça. Ou seja, nós nos tornamos literalmente no grego escravos da justiça, da prática da palavra de Deus. O que isso significa para mim? Se você está sentado aqui nessa noite e você conhece a Bíblia e você não quer viver a Bíblia e acha que você pode viver do seu jeito, você está indo para o inferno. É isso que significa. Simples. Se você entende um conceito das Escrituras, se você entendeu aquilo que o pastor pregou, se você viu que aquilo está na Bíblia, que aquilo é a verdade, você não quer viver porque você não é crente. Você é um mundano, um adúltero, um infiel. É isso que a Bíblia diz. E Jesus estava mudando a vida dos discípulos
para que eles não se parecessem com o mundo, e quando eles fossem pregar essas verdades, eles pregassem o conceito da palavra, o conceito de Cristo sobre casamento e sobre todas as outras coisas da vida. Afinal, quem escreveu esses textos aqui foram os próprios apóstolos e discípulos dos apóstolos. Então eles aprenderam essas coisas. A vida deles foi transformada por isso. Graças a Deus por Jesus, não é mesmo? Que nos transforma e nos faz trilhar o caminho da justiça. Mas o que Jesus disse ainda mais sobre o casamento? O verso 11 e 12 vai nos mostrar a relação do divórcio injusto com o adultério. Ele disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. A pergunta é: o que Jesus quer dizer com essa fala? Para você entender o que Jesus quer dizer com essa fala, primeiro você tem que entender a diferença do texto de Marcos para o texto de Mateus que nós lemos na nossa liturgia. Os evangelistas, eles escreviam para públicos diferentes, portanto seus textos tinham nuances, ênfases diferentes e tinham detalhes diferentes uns dos outros. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, por isso Mateus fala muito das profecias do Antigo Testamento. Os judeus conheciam aquelas profecias. Marcos escreve para os romanos. Se você encontrasse com um romano e falasse assim, Jesus é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e ele te perguntar assim: quem que é Abraão, quem que é Isaac e quem que é Jacó? Marcos escreve para romanos, que não tem a mínima noção de quem são essas pessoas. Então, cada um deles narrou os fatos, sem inventá-los, sem criá-los, narrando os fatos, o que aconteceu, deixando coisas que não são adequadas para o seu público de fora e colocando coisas que são adequadas para o seu público no texto. Ou seja, cada texto ali era entregue para um público específico e tinha os detalhes específicos para aquele público. O que Marcos deixa de fora? Marcos deixa de fora o que está em Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Marcos omitiu isso. Por que Marcos omitiu isso? Porque essa lei estava em Deuteronômio 24, 1 a 4. Ou seja, era uma lei conhecida dos judeus. Marcos está escrevendo para os romanos, que não têm o Antigo Testamento, não conhecem o livro de Deuteronômio e não têm a mínima noção de quem é Moisés. No entanto, Marcos acrescenta algo aqui que Mateus omite. Marcos acrescenta que se a mulher divorciasse do seu esposo injustamente e casasse com outro, ela se tornava adúltera. Mateus não coloca isso no seu texto. Por quê? Porque na cultura judaica não existia o divórcio da mulher. As mulheres não pediam divórcio, mas isso acontecia no mundo romano. As mulheres romanas pediam divórcio, e elas não só pediam divórcio. O divórcio romano, meu irmão, era o seguinte: se você chegou em casa, deu vontade de você separar, sua mulher não está lá, o seu esposo não está lá, você pega as suas trouxinhas, sai de casa e não precisa falar nada, você está divorciado. Então Marcos tinha que acrescentar esse detalhe para quê? Para tratar um pecado que era comum à lei romana, aos seus ouvintes, ao seu público. E pastor, por que você está ensinando para a gente a fazer exegese bíblica? Simples, porque se você ler esses textos de maneira separada, e se você não os ler como complementares, você vai errar. Porque se você ler esse texto de Marcos aqui sem ler Mateus, você acha que todo divórcio é pecado, e não é. Todo divórcio não é pecado. O divórcio injusto é pecado.
porque justamente a cláusula de exceção que Mateus coloca e Marcos não coloca, é que é a pedra de tropeço de muitos comentaristas e pastores. Eles leem esse texto e falam assim: está vendo? A mulher não pode separar, o homem não pode separar e não pode casar de novo. Olha, você leu Mateus? Você não leu, né? Então você não aprendeu a ler a Bíblia ainda, né? Você lê aquilo que você quer, e está errado. Então, tendo isso em vista, o que Jesus está falando aqui tem que ser levado em conta o contexto romano em que Marcos está escrevendo. E por isso, ele está falando não de casamentos com divórcios justos, mas ele está falando de casamentos com divórcios injustos. Que tipos são esses? Aqueles que não preenchem os requisitos bíblicos para o divórcio. Eu te convido a abrir Mateus 5,32 aí. Você já leu lá em Mateus 19,9, Jesus dizendo: exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então, se é exceto, isso é uma exceção. Mateus 5,32. E aí a gente vai aprender a interpretar a Bíblia como um todo, né? Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto, ou seja, é uma exceção, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O texto é claríssimo. Jesus usa a palavra exceto, é uma exceção, mostrando que o que ele está falando não vale para um divórcio que é por causa de relações sexuais ilícitas. Significa o quê? Se eu tenho um cônjuge e ele peca na área sexual, porque a palavra relações sexuais ilícitas é uma palavra só no grego, é a palavra porneia, que inclui pornografia, que inclui conversas frívolas do cônjuge, entre outras coisas. Ou seja, se isso acontece no casamento, a pessoa está livre para se divorciar. Ela não tem o dever de divorciar, mas ela está livre para divorciar. Ou seja, é uma concessão, não um mandamento. E esse divórcio então não é pecaminoso diante de Deus, ele é justo diante de Deus e ele cumpre os requisitos de divórcio justo. Existe outra cláusula de divórcio na Bíblia? Sim, abra comigo 1 Coríntios 7,15. 1 Coríntios 7,15. Diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Paulo nos mostra uma situação intrincada na igreja de Corinto. Muitos irmãos ali foram salvos, mas seus cônjuges não foram salvos. E o que fazer agora? Ele diz: se o seu cônjuge ímpio, ele quer viver com você e ele quer cumprir as suas obrigações maritais, fica casado. Mas e se o cônjuge não quiser cumprir as suas obrigações maritais, que é usado aqui o termo apartar-se? O que significa isso, pastor? Por exemplo, um marido que vive traindo a sua esposa, ou um marido que vive batendo na sua esposa, ou uma esposa que passa 4 meses sem fazer sexo com o marido. Isso é apartar-se, ou seja, a pessoa não quer viver o relacionamento conjugal. O que deve ser feito? Separar. Paulo diz: Deus tem chamado vocês à paz. A ideia de paz aqui é não estar debaixo de servidão, de escravidão, ou seja, Deus não chamou vocês para ser escravo de ímpio. É isso que ele está falando. E então, a separação nesses casos é justa. Ela não só é justa, mas ela é quase que compulsória. Então veja só, o que Jesus está dizendo aqui em Marcos, essas cláusulas, elas são exceções, elas fornecem um divórcio justo. Não, meus irmãos, que devemos divorciar, que devemos querer isso,
que devemos buscar isso. Não, Jesus tinha falado que não, a gente deve querer ficar casado, mas existem problemas que podem gerar o divórcio. Ou seja, o casamento é uma união indissolúvel, mas existe algo que pode desfazer a união indissolúvel. O que é esse algo? O pecado. O pecado que não pode ser tratado. Então, Jesus está falando aqui algo que não tem a ver com essas exceções. Ele está falando de um divórcio injusto. E o que Jesus ensina sobre esse divórcio injusto? Ele não se desfaz do laço matrimonial. Ou seja, quando eu vejo minha esposa queimando o arroz e eu me divorcio injustamente da minha esposa, já que não atende essas duas cláusulas, eu ainda sou casado diante de Deus, mesmo que o juiz vai lá e lavre um termo de divórcio. Por quê? Porque não está de acordo com a lei de Deus, que é superior à lei dos homens. É isso que Jesus está dizendo. E portanto, ao me separar dessa pessoa injustamente e sendo casado ainda com ela aos olhos de Deus, eu contraio uma nova núpcias, eu me torno então um adúltero. Por quê? Porque eu estou quebrando o meu vínculo matrimonial, eu estou trazendo traição para dentro dessa relação. É isso que ele está dizendo. A Bíblia permite nesses casos a parte inocente divorciar e casar-se novamente. Pastor, casar de novo? Você não leu Oséias na nossa liturgia? Jesus claramente se divorciou do povo do antigo Israel, e isso é consumado no ano 70, quando Deus destrói o templo, e ele se casa em Apocalipse 19 com quem? Com a sua igreja. Não está sabendo da Bíblia, né? Ou seja, o próprio Deus descasou e casou de novo. Descasou de um povo adúltero que servia Baal e casou-se com a igreja que teria a lei no coração e não seria adúltera, serviria a Deus. Que legal. Mas é assim que a Bíblia diz. Tirando esses casos, o que fazer então quando não há motivo justo de separar? Paulo também trata em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ele diz: aos casados ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela viesse separar do seu marido, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Ou seja, Paulo está tratando esse caso com ainda mais profundidade, dizendo que quando há divórcio injusto, o que fazer? Duas coisas: ou você repara o casamento, ou você nunca mais pode se casar, vai ficar para sempre sem casar-se, porque senão vai se tornar adúltero. Essas coisas são radicais, não é? Mas esses são os princípios elementares do casamento segundo o reino, não segundo o mundo, não segundo as nossas noções, mas segundo as Escrituras, e o que ela diz em relação ao casamento. Agora, quais princípios nós podemos tirar dessa ideia de Jesus? Primeiro princípio é algo libertador para vocês mulheres. Como assim? Você percebe que Marcos diz que o homem ia se separar e a mulher iria se separar. Diante disso, o direito de um era o direito do outro. O que Marcos está nos ensinando nesse princípio? Que homens e mulheres são iguais perante Deus. Claro, meus irmãos, não no sentido fisiológico, biológico e funcional, mas homens e mulheres diante de Deus, eles têm o mesmo valor atribuído por Deus. Frequentemente você ouve dizendo: a mulher é melhor do que o homem, ou o homem é melhor do que a mulher. Naquele mundo, todo mundo achava que era melhor ser homem, né? Tinha até um ditado lá no meio dos filósofos, que dava graças, por nascer no tempo de Sócrates e não ser uma mulher. Tamanha idiotice que aquelas pessoas tinham em relação
ao sexo feminino. A Bíblia julga essas coisas como tolice. A Bíblia não vê o homem melhor do que a mulher e nem a mulher melhor do que o homem. Eles não são superiores, pelo contrário, eles têm a mesma dignidade. Pedro diz: maridos, vós igualmente tratai a vossa mulher com discernimento, tendo consideração como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois herdeiros da mesma graça de vida. 1 Pedro 3,7. Ou seja, a mulher é herdeira da mesma salvação. A mulher é imagem e semelhança de Deus como o homem. Agora, queridos irmãos, nós não podemos negar que mulheres e homens têm funções diferentes. A Bíblia chama o homem para liderar a casa e a mulher para ser boa mãe e criar seus filhos. Paulo disse: mulher, sede submissa ao vosso próprio marido. Ou seja, quem é o líder da casa? O homem. Paulo diz também a Tito: mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus filhos, cuidarem deles. Ou seja, a função da mulher é uma função de cuidar do esposo, cuidar do filho, é uma função ligada à maternidade. E esses princípios bíblicos devem ser mantidos. Mas quem é melhor? Nenhum dos dois. São exatamente iguais diante de Deus. Tirando essas funções diferentes, mesmo valor atribuído por Deus. O segundo princípio que nós tiramos dessas falas de Jesus é o perigo de afundar no pecado. Jesus mostrou que se uma pessoa se separasse de maneira injusta e casasse novamente, ela aumentaria o pecado na sua vida. Começou com um divórcio injusto e evoluiu para adultério. Isso nos mostra o quê? O quanto o pecado é destrutivo na vida do homem. Não é à toa que Jesus disse: se tua mão te faz tropeçar, corta. Se o olho te faz tropeçar, arranca. Por quê? Pecado, meu querido irmão, se ele não for morto na raiz, se não formos radicais em relação ao pecado, ele cresce, ele desenvolve, ele se avoluma e ele vai destruir a nossa vida. Deixa eu dar um exemplo cômico para você. Imagine que você esteja passando um problema financeiro terrível e não tem como você sair dele. E aí passa, um carro forte na rua e você pensa assim: e se eu roubasse esse carro forte? Pecou, não é? Dentro do seu coração você pecou. E aí você chega à conclusão de que a única maneira de você sair daquela situação é roubar o carro forte. E aí você então começa a planejar o crime, faz uma maquete das ruas, pega lá o carrinho e começa a pensar: quando que ele passa aqui? Qual o horário? Como é que eu posso fazer? Junta uma quadrilha. O pecado só está aumentando, percebeu? E por fim o que vocês fazem? Roubam o carro forte. Solução do meu problema. Só que o dinheiro acaba, não é? Qual a solução do problema do dinheiro que acabou? Roubar outro carro forte. Você percebeu que o que era um pensamento virou uma prática? Pecado é assim. Se você não mata na raiz, aquilo que está pequeno ali vai enraizar, vai crescer, e quando você vê, já tomou conta. Não é assim que muitos casamentos acabam? Com uma cantada despretensiosa na menina do trabalho, uma mensagem, e aí rapaz, hoje você está bonitão, hein? Estava cheiroso, despretensioso, não é assim? E quando vê, já estão os dois se deitando e acabou o casamento. O que Jesus está ensinando é isso, pecado tende a crescer, pecado tende a se avolumar. Por isso, pecados devem ser tratados não só em outras áreas da vida, mas em relação ao nosso casamento, para que nós não cheguemos a esse divórcio injusto e por causa da nossa incontinência, nós sabemos dos nossos pecados, caiamos em adultério. Então a palavra de Deus, ela tem que tratar o pecado dos nossos casamentos.
para que isso não progrida. E veja, irmãos, tem que tratar o pecado como um todo. Às vezes o seu pecado é xingar seu esposo, às vezes o seu pecado é ser truculento com a sua esposa. Tem que ser tratado. Só Deus sabe o que o diabo pode fazer com essa munição. Em terceiro lugar, diante disso, o que a gente percebe? O reino de Deus é radical, meu irmão. Jesus traz um conceito que os discípulos ficaram embasbacados. Que isso? É assim? É. Jesus mostra que a palavra de Deus não é essa água com açúcar que a gente está ouvindo hoje aí, né? Homens fazendo piadas e pregando dos seus púlpitos, atraindo multidões, mas de pessoas que estão vivendo um falso cristianismo. Não, Jesus, meu irmão, sempre trouxe uma palavra condizente com as Escrituras, que era radical. Afinal, você já leu o Evangelho do Senhor segundo João capítulo 6, que as pessoas disseram para Jesus: nossa, esse seu discurso é radical, e ele falou assim: vocês podem todo mundo ir embora, e eles foram embora. E chegou nos 12, ele falou: vocês querem ir embora também? Eu não preciso de vocês não, vocês podem ir embora. E aí o que eles falaram? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, para onde nós vamos? Ou seja, pastores têm que entender que nós não precisamos de pessoas que querem viver uma vida leviana na igreja. Nós precisamos de pessoas que querem viver a palavra na igreja, na sua raiz. Como Charles Spurgeon dizia: nós não estamos aqui para entreter bodes, mas nós estamos aqui para pastorear e alimentar ovelhas, que ouvem a voz de Jesus e seguem a Jesus. Quem pastoreia bode, não pastoreia, porque bode não é pastoreável. E quem entretém bodes é falso mestre, com as suas piadelas, com seus conceitos errados. Esses dias para trás, eu vi um pregador desses aí, piadista, não vou citar o nome, né? Falando assim: meu irmão, se você está buscando a Deus nesse método e não dá certo, busque em outro. Fiquei olhando assim: peraí, primeiro a Bíblia diz que Deus aqui nos busca, não é eu que busco a Deus. Afinal, Romanos 3 está na minha Bíblia, né? Não há nenhum que busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Já começou errado, né? E depois diz o seguinte: o jeito de Deus é o que está na Bíblia, não tem como eu buscar a Deus do meu jeito. Vocês lembram Nadab e Abiú? Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram queimar incenso do jeito deles. O que aconteceu com eles? Eles morreram. Uzá foi segurar a arca de Deus, indo para Jerusalém, saindo de Kiriat Jearim, e ele meteu a mão na arca. O que aconteceu com ele? Morreu. O que Deus estava ensinando para o povo? É do meu jeito ou não tem jeito? É do meu jeito, não é do seu jeito. Não existe o meu cristianismo e o seu cristianismo, existe o cristianismo da Bíblia. Os discípulos tinham que entender isso, que eles tinham que assumir a forma de viver do reino, não da sua época, e a forma do reino era radicada na palavra. E Jesus está aqui batendo na pedra do coração dos apóstolos, para que eles deixassem os falsos conceitos, e que eles aprendessem a viver de acordo com a palavra, não no mundanismo, não na religiosidade do século deles, mas de acordo com o que Jesus queria para a vida deles. Porque esses homens iriam ensinar a igreja depois. Imagine se eles ensinassem para a igreja: pode casar e descasar quantas vezes você quiser. Onde a igreja estaria hoje? Teria acabado. Por isso Jesus vai fundo e trata o núcleo da igreja, que é a família, o casamento. Por que as igrejas estão tão lascivas hoje? Por que elas estão tão distantes da palavra de Deus hoje? Por que as igrejas hoje estão tão fracas? Tem um monte de gente, mas gente que não sabe um versículo bíblico direito. Uma vez eu fui visitar um irmão, estava numa aprovação, e falou assim: pastor, é aquele versículo bíblico, toda vez que minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Eu olhei e falei assim: meu amigo, eu não estou entendendo, onde é que eu estou?
Ou aquele outro versículo, né, de Heresias capítulo 3, versículo 4, faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas são esses versículos que as pessoas entendem. Vamos com pensamento positivo que vai dar certo no final. Por que que as igrejas estão assim? Passa em relação ao casamento. Homens não lideram suas esposas, esposas não querem ser submissas aos seus maridos, filhos não querem aprender Bíblia com seus pais, e a bagunça que gera é a igreja dos nossos dias. E pastores querem pregar sobre isso? Não, isso afasta pessoas da igreja. Isso não atrai pessoas. Mas Jesus não é assim, né? Radical. Como viver esse texto? Fique tranquilo, semana que vem, ou quer dizer, na próxima vez que eu pregar, porque eu estou de férias semana que vem, eu vou pregar as 2 cláusulas excepcionais para a gente aprender melhor. Mas como viver esse texto de hoje? Primeiro lugar, nós terminamos o sermão mostrando que os conceitos são radicais. Veja, eles não são obscuros. Tudo que foi falado aqui foi muito claro. Entender essas coisas é a parte mais fácil. A questão é, nós vamos admitir essas coisas que são bíblicas e que foram ensinadas, ou nós vamos julgar como radicais, como maluquices, e vamos achar que podemos ser verdadeiros crentes sem viver essas palavras. Lembre-se, Paulo disse em 1 Coríntios 2,14, que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Para os que se perdem. Irmão, irmã, se é que eu posso lhe chamar assim, se você considerou essas coisas hoje loucura, vá diante do Senhor Jesus agora e diga para Ele: até agora eu fui um falso crente, um ímpio, um lobo no meio do teu povo, um joio, mas muda o meu coração. Até aqui eu queria viver do meu jeito, eu estava tripudiando em relação a essas coisas e chamando-as de radicais, mas a partir de agora, mude o meu coração de tal maneira que eu admita a palavra como única regra da minha vida, e ela seja luz e direção para todos os meus passos, que eu abandone esse mundo e viva de acordo com Jesus. Peça isso. A segunda aplicação também é muito clara. Amizade com o mundo, assumir a forma desse mundo, é inimizade contra Deus. Como que o mundo vê a função do homem em casa? É só você assistir o Netflix, né? O que são os homens hoje nos filmes? Uns bananas, submissos às suas mulheres, mandados por elas. E o que são as mulheres hoje nos filmes? Mandam em casa, saem para trabalhar, mandam no trabalho, ganham o mundo e não cuidam dos seus maridos e filhos. Não é assim que o mundo vê as coisas? Então esse é o padrão do mundo. Ser amigo do mundo é ser como? Desse jeito. Exatamente isso. E aí eu lhe pergunto, se a amizade do mundo é inimizade contra Deus, você vai continuar inimigo de Deus? Ou você prefere ficar inimigo de Deus e deixar um salarinho merreca que você não vai levar ele para o caixão? O que é melhor? Admitir o padrão de Deus para a minha vida, ou admitir um padrão do mundo que me afasta de Deus e que me faz viver uma vida de pecados? O que é melhor? Mas lembre-se, a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Terceira aplicação: tenha um desejo santo
de se aprofundar nas Escrituras. Nós lemos aqui Oséias, não é? Uma das máximas do livro de Oséias é: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por que as famílias cristãs são destruídas hoje? Por que as igrejas hoje estão esfaceladas, mesmo cheias de gente? Simples: as pessoas não conhecem mais de Bíblia. E porque elas não conhecem de Bíblia, elas não têm um padrão distintivo de cristianismo na sua vida. E isso é algo que entristece a Deus. Pense bem: o que você faz de bom na vida? Pense em uma das suas capacidades, qualidades. Você não queria que o seu filho tivesse isso? Agora, você acha que Deus quer filhos que se pareçam com o diabo? Paulo diz que aqueles que seguem o diabo estão segundo o curso deste mundo, Efésios 2, 1 a 3. Então Deus quer que nós parecemos com quem? Com Ele. Como que eu vou parecer com Deus? Através do conhecimento da Bíblia, do que Deus quer para mim. Por isso a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Coloque diante de você então um compromisso de aprender mais da Bíblia. E não só aprender, mas de querer viver mais da Bíblia. Porque engana-se a si mesmo quem conhece e não pratica. Diz Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Quarta palavra, aplicação ou palavra para nós: seja radical com o pecado em todas as áreas da sua vida. E dê atenção especial ao seu casamento. Meus irmãos, saiba de uma coisa: o diabo quer destruir o casamento cristão. Ele sabe que igrejas fortes têm a ver com famílias fortes. Portanto, se o seu casamento for um casamento bíblico, ele vai lutar contra você, vai lançar pecados na sua vida, vai atiçar pecados que já estão dentro do seu coração. Diante dessa realidade que o nosso inimigo espreita, lute, porque a palavra diz que se nós resistirmos o diabo, ele vai fugir de nós. Como é que eu resisto o diabo? Não é amarrando o diabo e pisando na cabeça dele. Quem fez isso foi Jesus. Eu já preguei sobre isso. Ele amarrou o valente, ele esmagou a cabeça da serpente. Como é que eu resisto o diabo? Vivendo a palavra de Deus em cada área da minha vida. E na área matrimonial, então, é ir lá nos padrões bíblicos e me atentar e aplicar na minha vida e viver aquilo de acordo com o que Deus quer para mim. E aí sim eu vou estar lutando contra o diabo, não como um soldado remisso, mas como um soldado valoroso para Jesus. Quinta aplicação: lute contra o adultério que impera na nossa geração, com o relativismo que quer minar a castidade nas nossas igrejas. Na verdade, muitos pastores e presbíteros, infelizmente, têm ensinado que o sexo antes do casamento, se nós estamos noivos ou pretendemos nos casar, não é pecaminoso, e mais, é um test drive para ver se a gente é compatível. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos nos casar virgens. E quebrar a nossa castidade é um pecado muito grave, e que o diabo ama usar. Sabe por que o diabo gosta do pecado sexual? Não é porque o pecado sexual é o mais grave, ele não é. O pecado mais grave é o pecado contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É o pecado mais grave. Mas por que o diabo ama usar o pecado sexual? Porque no pecado sexual a gente se sente sujo, a gente se sente imundo, e em vez da gente se aproximar de Deus, o que a gente faz? Se afasta de Deus. Vou dar um exemplo escriturístico para você.
O pecado de orgulho é mais grave que o pecado sexual? Com certeza. Mas quando Davi cometeu o pecado de orgulho fazendo censo, imediatamente o que ele fez? Confessou o pecado. Mas quando Davi adulterou com Batseba, o que ele fez? Durante 9 meses ele escondeu o seu pecado. Por quê? Porque era um pecado sexual que ele se sentia sujo. Era menor do que o orgulho? Era. Mas ele tinha nojo e não queria se chegar diante de Deus. Então cuidado, porque o diabo leva muito a sério o pecado sexual. Não se justifique, não atenue. O padrão de Deus é pureza, castidade. E 1 Tessalonicenses 4, Deus diz que Deus é o vingador contra o nosso pecado sexual. Deus é o vingador. Sexta aplicação. Pastor, como lutar então contra o adultério, a fornicação, as perversões nesse mundo? Primeiro lugar, peça a Deus para te dar uma mente moldada pela palavra. Peça a Deus para lhe dar um pensamento casto, puro, bíblico. Segundo lugar, elimine imagens impuras da sua vida. Terceiro lugar, elimine todo tipo de conversa imprópria da sua vida. E peça a Deus então, para que você não caia, porque você é fraco como qualquer outro ser humano. Sétima aplicação, é imperativo que nós criemos então os nossos filhos de uma forma a não sexualizá-los muito cedo. Meu amigo, o que a escola está querendo ensinar sexo para a criança? Já pensou nisso? Mas você pega as cartilhas lá, né, dessas escolas progressistas, tá lá, tentativa de sexualizar nossas crianças. Há um tempo atrás, né, um bando de pervertidos julgou uma obra de arte, homens adultos pelados com crianças. Já pensou que loucura que é isso? E hoje nós temos gibis, internet, televisão, todo tipo de entretenimento para aflorar nas nossas crianças sexualidade. Afinal, né, na década de 90, o que as crianças estavam dançando? Na boquinha da garrafa, El Chan. Sexualização máxima. E observe a letra das músicas. E quantos pais crentes viam seus filhinhos cantando aquelas porcarias, Mamonas Assassinas, né, o Robocop gay, e achavam o máximo. Olha como dança bonitinho. Não, crie os seus filhos para serem castos até o matrimônio, para desenvolver uma espiritualidade de maneira que, ao invés de namorar recreativamente como o mundo quer hoje, que leva ao pecado sexual, eles aprendam a cortejar. Afinal, né, se nós seguirmos o padrão de mundo para o namoro, o que vai dar não é coisa boa. Por isso, a Bíblia tem um texto muito bonito, né? Cantares 2:7. Não desperteis o amor antes que este o queira. É um princípio bíblico. E aí os casaizinhos, né, lindos, se agarrando, o que vai acontecer? Você já sabe. Por isso, né, a gente pode ler aquele livro, Disse Adeus ao Namoro. Diga adeus a esse tipo de namoro que o mundo vê. Vai te levar ao pecado. Oitava aplicação. Irmãs, vocês não precisam do feminismo, vocês precisam da Bíblia. A Bíblia que diz que a mulher é co-herdeira da mesma graça de vida. A Bíblia que diz que você, ao invés de se tornar um objeto sexual, deve se adornar com modéstia. A Bíblia diz
que o seu esposo deve lhe amar e se dedicar a você de tal maneira que ele está se matando por você. A Bíblia diz que Deus colocou o seu esposo como cabeça para lhe proteger, para batalhar por você. Então, querida, o que você precisa é entender que você precisa de Jesus como seu Salvador e de um padrão bíblico de vida que oferece algo que é muito melhor que o feminismo. E que a Bíblia lhe chama para exercer a missão nobre de ser mãe, de dar à luz filhos. E quando vocês deixarem a missão de ser mães, vocês só vão achar cansaço excessivo, frustração, luta injusta, e que vocês serão usadas. Não é isso? A mulher ganha o mesmo que o homem na mesma função? Não, mas ela continua indo lá batendo a cabeça, sendo explorada e não percebe isso. Quer isso para a sua vida? Pode fazer. O dia que você estiver diante de Jesus, vamos ver o que você vai ouvir dele. E última aplicação: esposos, eu e você, nós não somos chamados para maltratar nossas esposas, e nem fazer da sua esposa uma escrava. Nós somos chamados para liderar nossa casa em amor, morrer por elas. Nós somos chamados para liderar nossa esposa biblicamente, ensinando para ela a Bíblia. Nós somos chamados para trazer nossas esposas da igreja e prestar atenção no sermão, e em casa ensinar ainda mais para elas. A crise da igreja dos nossos dias é nossa culpa. Nós não estamos sendo homens. Nós não estamos liderando os nossos lares. E se você não consegue liderar a sua casa, que é a pequena igreja, como liderar a igreja, que é a família maior? Isso certamente é uma catástrofe. Jamais faremos isso. Querido irmão, pastoreie sua casa, cuide do coração da sua esposa, saiba o que angustia ela, trate-a com dignidade. Ela é o vaso precioso, frágil que Deus te deu. E não queira outras mulheres. Elas podem até ser mais bonitas, mas você vai ver que o caminho do adultério é o caminho da morte. Por isso, aproveita das fontes da sua própria cisterna, diz Provérbios 5. Deleite-se na mulher da tua mocidade, porque Deus vai julgar os adúlteros e impuros. Que Deus nos dê a graça de viver a palavra do Senhor.